rica oportunidade de estar aqui glorificando e exaltando o nome dele, porque ele é digno de toda honra e toda glória, em todo tempo, 24 horas. E Deus tem me surpreendido a cada momento e a cada instante. Eu venho do ano passado e esse ano só de provações. E o Senhor, ele tem me fortalecido e me capacitado a cada dia. Às vezes muitos perguntam para mim assim, aonde está o teu Deus? Será que Deus está na tua vida mesmo? E às vezes com as dificuldades, com as frustrações que a vida traz, às vezes a gente realmente pergunta aonde está Deus. Mas aí quando você ora e clama, e com o passar do tempo o Senhor, ele vai te respondendo. Porque às vezes o Senhor, ele não vai me responder no meu tempo e nem no seu tempo. É no tempo dele, da maneira dele, quando ele quer falar. Porque às vezes até no silêncio ele responde. No ano passado eu tive uma tragédia na minha família. Eu perdi um irmão aos 36 anos, num acidente de carro. E foi uma tragédia enorme para minha família. Mas logo depois o Senhor, ele alegrou o meu coração, o do meu esposo e de toda a minha família. Que quando eu não podia ter um filho, eu orei como Ana orou. Eu clamei junto com o meu esposo, os meus filhos. E o Senhor me abençoou mais uma vez, me dando o Asaf, que foi uma promessa na minha vida do meu marido. Longo dessa caminhada, eu me recuperando do luto do meu irmão, com a bênção do meu filho na minha barriga. Em dezembro, a gente recebeu uma notícia também que abalou eu e o meu esposo. Foi com a minha filha, na época ela estava com 5 anos. E Deus revelou, preparou nosso coração, e aí a gente foi impactado com a notícia que ela foi diagnosticada diabética. Foi muito problemático, foi muito complicado, porque a Keren, ela teve que ter restrição total de alimentação. Não era algo que eu e o meu esposo a gente tinha. E a gente teve que se habituar a essa restrição. Ela não podia comer nenhum tipo de açúcar. Para você ter ideia, o Nescau dela era um cacau. Para quem não conhece, é o chocolate puro, amargo. Ela só podia comer coisa zero. E naquele tempo também eu não podia estar trabalhando muito, porque eu estava grávida de 7 meses. E aí começou aquela preocupação, aquela correria, porque a Keren começou a passar mal, ir para o hospital, ficava tendo que tomar insulina, ela chorava muito. E, gente, não é fácil. Diabetes, para quem não conhece, é uma doença que ele mata o pâncreas. O pâncreas, ele já não mais produz insulina. E a gente começou a ficar, porque a Keren, ela não tinha mais uma vida comum. Ela não podia correr, porque no dia seguinte ela ficava deitada, chorando, com dores. Ela não podia, ela às vezes não podia participar das festinhas da escola, porque ela não podia participar por causa das brincadeiras, por causa da comida. A gente começou a ficar restrito somente na nossa casa, ou na casa da minha cunhada, que também se propôs a fazer tudo que ela podia comer, Graças a Deus a família abraçou ela e não foi fácil. Foi diagnósticos e atrás de diagnósticos. Às vezes o médico falava que ela não poderia ter uma vida normal. E a preocupação dos médicos era se a doença já tinha afetado os olhos e os rins. Mas graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, não tinha afetado ainda. E aí, no meio dessa luta, em março, o meu pai morre. Dia 15. Ele morre e nasce o Asaf. Mais uma vez, a alegria ao meu coração em meio ao luto e a tristeza, o Senhor me abençoou. Mas logo depois de um mês, a gente nessa mesma correria, com a Keren e com o Asaf pequenininho, veio o Asaf no hospital. Aí foi quando a gente conheceu o pastor através da Paula.
foi lá em casa, ele orou a Keren, repreendendo essa doença. E mais do que tudo, eu agradeço primeiro a Deus e ao meu esposo, porque ele não desistiu. Em todos os momentos ele começou a estudar, correr atrás. Deus começou a iluminar a cabeça dele, ele tomou a frente. E assim, graças primeiro a Deus e ao meu esposo hoje, a minha filha, para a honra e glória do Senhor, ela está curada de uma doença que ainda não houve cura. De uma doença que os médicos não achavam que ela ia ter cura. Ela chegou a tomar insulina, irmãos, como ela chorava, como ela pedia para a gente não fazer isso com ela. E você tem que aplicar uma injeção em casa, uma criança, implorando para a gente não fazer isso com ela. Era horrível, a gente se sentia mal, mas Deus dava força pra gente. E assim, na última consulta, há um mês atrás, o meu esposo que foi com ela, e para a honra e glória do Senhor, a médica falou que o pâncreas dela estava morto, e ele voltou a ter vida para a honra e glória do Senhor. E a boa alimentação que ela teve, e o milagre aconteceu. Hoje a Keren está liberada para comer qualquer coisa que ela quiser. Ela pode voltar para uma vida normal, porque a Keren hoje ela não tem mais nada. Atestada por Deus e pelos médicos, hoje a minha filha está curada para a honra e glória do Senhor. Então, eu estou aqui hoje para louvar e agradecer a Deus de todo o meu coração. Ainda que muitas pessoas olhem para você, mas não conhecem o seu coração. Ainda que muitas vezes olham para mim, mas não sabem a intimidade, a fé que eu tenho, que você tem com o Senhor. Então hoje, irmãos, eu não sei da forma que você entrou por essas portas, mas eu sei que o Deus que um dia eu clamei, eu chorei e Ele me ouviu, eu não tenho como agradecer primeiro que Deus fez na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida do meu marido. Porque tudo que a gente passou do ano passado para esse ano deixou a gente mais forte, mais maduro. E assim, em meio às vezes de muitos criticaram, muitos, não foi pouco, irmão. Porque para te apontar tem vários, mas para te estender as mãos são poucos. Então assim, eu quero agradecer à igreja que orou pela vida do meu filho quando ele estava ruim no hospital. Muitos aqui já conhecem o Azaf. E Deus ouviu a oração de vocês. Eu agradeço ao pastor por ter abrido as portas da igreja, abraçado a gente. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando o teu ministério, da pastora. E a cada dia que a gente vem aqui, pastor, a gente sai daqui impactado e mudado de um jeito diferente. Então assim, irmãos, eu tenho certeza que o milagre que Deus fez na minha vida, da minha família, vai fazer na de vocês. Então não perca a fé, não perca a esperança, porque, gente, sem Deus é difícil, muito, é impossível. Com Ele pode ser difícil, mas é possível todas as coisas para aquele que crê, aquele que busca. Porque é o que eu estou falando para vocês. Muitos vão levantar e te apontar, bater a tua fé. Mas olha, quem te sustenta é Deus, quem te levanta é Deus. E quem faz o milagre, não importa o tamanho do mar e da onda que você está. O Senhor, Ele está no teu barco. Tem ondas, amado, que é para te balançar, mas não vai te afogar. Sabe por quê? Jesus está no barco, Jesus é lindo. Palmas para louvar e glorificar e exaltar a Deus. Eu agradeço a vida.